Senhor, meus amados irmãos e irmãs. Está começando mais um programa da Superintendência da Juventude do Ministério Restauração, ao qual o nosso pastor é o pastor Humberto Schmidt Vieira, o pastor da Superintendência da Juventude é o pastor Adriano Licidônio, e nós estamos numa programação pela internet, pelo YouTube, estamos nos comunicando com vocês, e o nosso diretor de comunicação é o evangelista Rudinaldo Goulart. E está começando mais uma programação, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E à minha direita está o meu irmão Natan. Natan Guedes. Natan Guedes, Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, irmão Guilherme. Amém. Paz do Senhor, irmão Daniel. Paz do Senhor, irmão Guilherme. Daniel, que não é Daniel Restern. Daniel, de Carvalho Souza. De Carvalho Souza, que maravilha. Esse a gente tem que decorar muito. A gente tem que forçar. Mas que... Eu não sei vocês, mas eu estou muito feliz. É uma alegria estar aqui com vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando. É também uma alegria porque está aqui o nosso auxiliar Christian Crisóstomo, sua esposa Camila Crisóstomo. É uma alegria, é uma noite para mim muito especial. E falando em uma coisa em noite especial, eu peço também que façam uma coisa especial, que é curtam essa programação. Compartilhem, se inscrevam no canal, apertem o sininho, porque isso o YouTube vai entender como algo relevante e vai assim, vamos dizer, compartilhar, expandir mais o alcance desses vídeos, dessas lives e alcançar mais almas, alcançar mais pessoas que vão assistir essas programações. Então deixem um like, comentem, participem no chat conosco, que hoje é uma noite maravilhosa. Vocês viram a thumb, é um assunto que o Espírito Santo colocou no nosso coração, tanto que a gente começou a bater cabeça para entender o que o Espírito Santo tinha para nós, não é? Então, acho que a melhor maneira para nós começarmos este programa, para nós entrarmos nesse assunto, é com uma oração. Começando com o pé direito, amém? Então, vou pedir para o Daniel nos levar em oração neste começo, amém? Vamos estar orando então. Senhor Deus e amado Pai, estamos aqui na Tua presença mais esta vez, Senhor. Obrigado, Deus, por nos proporcionar, Deus, esta oportunidade de estarmos aqui, Deus. Abençoa os irmãos que estarão olhando, Deus, não só os irmãos, Deus, mas os outros que também estarão olhando, Deus, este vídeo, que ele venha tocar as suas almas, Senhor. Abençoa e ajuda a cada irmão, Senhor. Fala com cada um que está ouvindo e vendo esta programação, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós até hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Glórias a Jesus. Amém. Então, para nós entrarmos já nesse assunto, nesse tema, chamado Kintsugi, as imperfeições que valem ouro, como nós não temos o hábito de falar japonês, eu não sei, eu não tenho esse hábito, né? A gente não vai falar Kintsugi direto, a gente vai falar Kintsugi, que é a maneira mais fácil pra gente falar, mas tendo em mente que se fala Kintsugi, porque no japonês a sílaba tônica é a última, e no português é a penúltima, então vamos falar Kintsugi, que fica mais fácil para nós lidarmos com o tema, amém? Amém. Então, falando desse tema, eu pedi pro irmão Natan explicar o que é isso, o Natan. Kintsugi é uma arte japonesa de restauração de cerâmicas e porcelanas quebradas, que eles consertavam essa cerâmica e essa porcelana com laca e cola. A cola era extraída direto das árvores. E essa cola... Meu Deus. E essa cerâmica era colada com cola e com ouro, ou prata, ou platina. Um desses três. Mas normalmente é com ouro, né? Uhum. E o interessante dessa arte é que as imperfeições, essas com ouro que ficavam, era amostra. Não tinha a esconder. As imperfeições dessas cerâmicas ficavam à mostra para ver. Porque fica uma coisa até que bonita, né? Fica lindo demais. Porque fica ali resplandecente o ouro entre as imperfeições. É uma coisa linda, assim como tu falou, o irmão comentou, é que essa arte japonesa, ela não é só uma simples arte, mas é alguma coisa mais profunda. Como o irmão falou, ela demonstra as imperfeições. Ela demonstra que aquele vaso foi quebrado.
Então, que coisa maravilhosa. Eu já tô começando a querer entrar no assunto, que é uma coisa que arde no coração. Porque é uma coisa... É lindo isso. Mas vamos entendendo melhor o que é o Kintsugi. Como o Manatan explicou o que é, o irmão Daniel, como é que surgiu? O que é esse Kintsugi? Qual que é a história dele? O Kintsugi surgiu no Japão em uma época no século XV, mais ou menos. Logo, ele tem mais ou menos 600 anos. É uma arte muito antiga. Bem novinho. Né? Que é uma arte muito antiga que surgiu segundo um relato que não é comprovado, não é completamente comprovado, Documentado. não se sabe se é certo, mas um general tinha um vaso de porcelana chinês e ele era muito apegado a isso, e um dia ele acabou quebrando e, bravo por ter quebrado, ele levou para a China de novo e onde lá foi refeito com ouro, só que agora ele queria que mostrasse as imperfeições, que seriam como se fossem cicatrizes, mostrando que aquilo já não era mais perfeito como antes, já era algo que não estava completamente imperfeito, mas mostrando as suas impurezas, mostrando a sua imperfeição num ato de embelezamento, mostrando a beleza, mostrando, como é que eu digo, porque se nós vemos o ouro é um metal, o ouro, a prata e a platina são metais que reluzem muito, brilham muito, e isso mostrava assim que aquilo já não era mais a mesma coisa, mas mesmo assim ele tinha como é que é? Me fugiu a palavra, mas mostrava que ele já não era mais a mesma coisa. Mostrava as suas imperfeições, mas algo novo, algo belo, assim, já que reluzia, mostrando que já não era mais algo perfeito. Aleluia. Assim, tá, nós estamos comentando sobre isso, sobre as imperfeições, que não é mais algo perfeito, não é como antes, mas o que a gente pode, não vou falar usar, mas, Daniel, como a gente consegue, vamos dizer assim, trazer para nossa realidade, o que quer dizer essas imperfeições, o que é isso? Vamos pensar que o vaso seja nós, seres humanos, imperfeitos e pecadores que somos. Quando o vaso se quebrou, seria uma representação de que nós, digamos, falhamos. Nós erramos, cometemos algum pecado. Mas nós não somos feitos de novo. Deus não nos remodela de novo. Ele não bota porcelana, ele não faz tudo perfeitinho de novo. Mas, porque sempre fica a marca do pecado. Mas ele nos une de novo. Ele nos une de novo e mostrando como está em, se não me falha a memória, 2 Coríntios 12, do versículo 9. Vamos abrir nossas Bíblias aqui. Qual capítulo? Do capítulo 12 ao versículo 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos usar apenas esta primeira parte, depois eu continuarei falando a segunda parte. O poder de Deus, a glória de Deus, ela se manifesta a partir das nossas fraquezas. Ela reluz, como o ouro reluz na cerâmica quebrada, mostrando assim que ela já não é mais perfeita. Deus reluz em nós, nas nossas falhas, nos nossos pecados. Glória a Deus. Ele nos mostra, vamos continuar aqui, lendo 12, 9. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Nós vemos aqui Paulo, o apóstolo Paulo, falando que ele se gloriará nas fraquezas dele, não nas coisas que ele é bom. Ele se gloriará nas fraquezas, porque ele é pecador, mas ele sabe que Deus deu uma oportunidade a ele. E agora ele já não é mais perfeito, pois desde que Adão comeu o fruto, nós não somos mais perfeitos, nós nascemos já como seres humanos pecadores. Mas ele nos mostra que nós não podemos mais ser perfeitos, mas Deus está lá, o Espírito Santo está em nós. E geralmente as pessoas querem esconder essas imperfeições que ela tem. Elas não gostam, né? Aleluia. Mesmo sendo uma coisa que vá fazer bem, elas não gostam, elas querem esconder aquelas imperfeições.
olha só. Eu vou falar por mim, não posso falar por vocês. Mas eu não me considero perfeito. Eu sei que eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. Eu sei que eu sou assim, ó, um miserável. Se não fosse Deus na minha vida, misericórdia. Eu ia estar acabado. Eu assim, ó, eu não ia estar bem. Mas por mais que nós não sejamos perfeitos, eu pergunto pra vocês, a gente tem que ser perfeito? Temos que tentar ser o mais perfeito possível, mas Temos que A Bíblia tentar fala ser que a perfeito. gente tem que ser perfeito. Sede perfeito, como o vosso Pai é perfeito. Então, por mais... Olha só que coisa eu vou dizer maravilhosa, mas coisa difícil para nós. Por mais que nós não vemos ser perfeitos, nós temos que ser perfeitos. Nós temos que buscar ser perfeitos. Mas como se a gente não é perfeito? Se humilhando. Se humilhando. Porque quando a gente entende que a gente não é perfeito, a gente está quebrado, que a gente caiu, que a gente erra, que a gente é falho. Como é que a gente vai ser perfeito sendo um monte de caco? Se humilhando. Mas o que Deus falou para Paulo? Paulo, que ele se aperfeiçoaria, o poder dele se aperfeiçoaria nas fraquezas de Paulo. o poder dele, o poder de Deus vai nos tornar perfeitos. Por isso que essa arte que a gente quer trazer para vocês é algo que vem da parte de Deus. Porque é algo que a gente vê e é lindo. É uma arte perfeita. Só que o que faz ser perfeito é que em meio àqueles cacos tem alguma coisa que faz dar um valor para aquilo. É uma coisa que foi quebrada, a gente vê que quebrou. Mas a gente vê que o que une aquilo ali é uma coisa preciosa. Faz a peça valer mais. Faz a peça valer mais. Tanto que se nós vermos o vaso em si, antes de ser quebrado, às vezes é menos belo do que o vaso depois de ser quebrado e restaurado pelo Kintsugi. Ele é mais belo devido ao ouro, assim. É um diferencial. Um diferencial. É uma coisa diferente. Porque imagina, eu vou pegar uma xícara ali de porcelana que eu tenho. Eu vou deixar ela quebrar. Sem querer, né? Não vou jogar ela no chão. Ou jogo no chão pra fazer arte, né? Pra fazer o kintsugi. Mas, se eu pegar essa xícara e restaurar ela, e lixar ela, e pintar ela, tentar fazer com que ela fosse a mesma de antes, ia ser só mais uma xícara. Ia ser só mais uma xícara que foi quebrada e voltou, mas tornou a mesma coisa de antes. Alguma coisa que era uma xícara, era alguém, um ser que tinha uma prática, que era algo que praticava a mesma coisa. Mas depois que caiu, a partir do momento que ele tentou esconder que caiu, se tornou só mais um. Se tornou só mais uma xícara e meio aquilo ali. Então, olha só, que coisa maravilhosa isso. Essa arte, isso que Deus tem para nós, quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós nos quebramos, literalmente, se nós podemos ter dois caminhos a seguir. É sermos restaurados de uma maneira natural, simples. Pega lá a xícara, restaura, pinta ali onde foi colocado aquele produto para disfarçar os cacos, e tá ali só mais uma. Da mesma maneira de antes. Da mesma maneira de sempre. Ou nós caímos, nós erramos, nos quebramos, e nós temos também o caminho de nos levantarmos, de Deus levantar de uma maneira diferente, com honra, com ouro, com glória. Aleluia. Olha onde Deus está nos levando aqui, a gente nem pensou nisso. Mas isso não é uma coisa que vem de nós. Não é algo que o Natan, que o Daniel, que a gente criou na nossa mente. A gente tem exemplos bíblicos, tem passagens bíblicas. Sim. Só que antes da gente chegar nesses exemplos, olha o que a Bíblia fala aqui, onde o Daniel leu. Pelo que sinto prazer, no versículo 10 do capítulo 12. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus. Ou seja, olha só. Nós vemos aqui coisas que vão nos quebrar.
Aqui a Bíblia está mostrando coisas que vão fazer com que a gente se sinta fraco. Aqui na Bíblia que Paulo está mencionando, ele disse assim, ó, Deus falou para Paulo, Paulo, o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Tu tá quebrado, tu erra, tu tem tua fraqueza, tu tem esse espinho na tua carne. Mas o meu poder vai se aperfeiçoar, vai agir na tua fraqueza. E Paulo ainda fala as fraquezas dele. Paulo fala o que faz ele cair, o que ele faz ele se quebrar. Ele começa a falar, porque eu sinto prazer nelas. Olha só que coisa, que misericórdia. Quando a gente tá fraco, a gente fica mais sensível à voz de Deus. Sim, isso é verdade. Depende também. Porque é dessa mesma maneira. Tipo, uma coisa que vem de encontro com isso, com Kintsugi, é essa questão do oleiro. O vaso que foi quebrado na mão do oleiro, né? E o oleiro pega e faz um vaso novo. Só que isso é Deus quebrando o vaso. É Deus fazendo um vaso novo. Só que tem vezes que nós nos quebramos. Nós damos de cara na parede. Nós fazemos uma coisa que não era para fazer. E nós erramos, pecamos. Só que esse pecado, a Bíblia fala que o pecado, ele faz nós nos afastarmos de Deus. Então, quando nós nos afastamos de Deus, a gente começa a entrar numa vida. Uma vida quebrada. Uma vida de caco. Isso é verdade. Quando a gente tem uma vida de pecado, a gente vive em cacos. O salário do pecado é a morte. O nosso líder falou para nós no sábado que os aguilhões da morte é o pecado. Então a morte, o pecado é sinônimo de morte. Então quando nós estamos quebrados, quando nós estamos assim, isso está nos levando para a morte. Só que é aí que depende de nós, assim como tu falou, Nathan. Nós temos, muitas vezes, quando estamos fracos, angustiados, nós ficamos mais sensíveis a Deus. Porque a gente tá morrendo. E aqui, eu não sei, eu vou te perguntar, Nathan, tu gostaria de morrer? Não. Não. E tu, Daniel? Não. Não, né? Então quando a gente Ninguém tem tá vontade de morrer. sentindo que a gente tá morrendo, o Espírito Santo começa a falar com o nosso espírito, tá morrendo. E com uma reação para sobreviver, interessante, né? Para sobreviver, para nós sobrevivermos. O Espírito começa a falar com a nossa alma. Busca Deus, tá quebrado, mas Deus quer te restaurar. Deus quer fazer um vaso novo. Deus quer te fazer um vaso novo, mas não um vaso igual como antes. Melhor, mais precioso, mais valioso, com mais honra, Mais belo. mais belo, uma estética mais arrojada, uma estética mais bonita. Só que como a gente falou, e o Paulo fala aqui as fraquezas dele, que são as injúrias, as necessidades, as perseguições, as angústias, e tudo isso por amor a Cristo. Ou seja, por amor a Cristo, muitas vezes nós vamos passar por esses problemas. Por amor a Cristo, vai vir injúria sobre nós. Vão começar a falar mal de nós. Vão começar a falar mal do Nathan. Vão começar a falar mal do Daniel. Vão começar a falar mal de mim, de você que está assistindo. Então vão começar a falar mal. Por quê? Por que isso? Por amor a Cristo. Porque a gente ama Cristo. Vão falar mal de nós. As injúrias vão acontecer. Vão falar mentiras sobre nós. E olha só. Não somente isso, mas também vai haver necessidades. Vai haver momentos que a gente vai necessitar de algo. Eu não sei, Daniel, mas tu já teve um ponto de não ter nada e depender de Deus, somente de Deus, alguma coisa? Olha, como é que eu lhe digo? Atualmente não. Não, mas preciso. Um dia eu vou chegar nesse ponto. Vai chegar nesse ponto. Então, olha só. Isso que é bom a gente entender. E tu, Nathan? Já chegou a esse ponto de não ter nada e ter essa necessidade de ter alguma providência de Deus? Que nem o irmão Daniel falou. Quero chegar a esse ponto. E essa questão das injúrias, já te injuriaram? E tu, Nathan? Na escola é um exemplo, né?
que a gente sofre muitas perseguições. Por exemplo, a calça, né? Por questões que a gente... Nós que somos homens, né? Sim. Irmãos, já sofri na escola, porque já me perguntaram, tu não tá com calor no verão, né? Tu não tá com calor com essa calça? Usa uma bermuda. Aí entra as perseguições, que é uma fraqueza de Paulo. Uma fraqueza que Paulo mostra onde o poder de Deus vai vir sobre nós. Ou seja, olha só, a gente nem entrou ainda nos exemplos bíblicos, mas nós vemos isso já no exemplo no nosso dia a dia. Que no nosso dia a dia, nós vemos que nós somos vasos, mas vasos, eu não vou dizer predestinados, mas talvez vasos fadados a serem quebrados. Porque isso são fraquezas nossas. Então essa questão do kintsugi, um vaso que foi quebrado, que foi restaurado com glória, para ele ser restaurado com essa glória, com essa honra, ele teve que ser quebrado. Ele teve que ter essa fraqueza. Se nós não tivermos essa fraqueza, não tem como nós sermos restaurados por Deus. Se nós não passarmos por esses momentos de injúria, de necessidade, de perseguições, e agora o último, que é o que a gente mais vive, o das angústias. Eu conheço o Daniel, eu conheço o Natan, eu sei que eles passaram e passam momentos de angústias. Momentos que esses momentos de angústia, Natan, são momentos bons, agradáveis? Não são agradáveis, não são nada agradáveis. Daniel? Nada agradáveis. Nada agradáveis. Horríveis. Horríveis. Então, olha só, como nós somos fracos, como nós temos essas limitações, e Deus sabe disso, o que ele faz? Eu não vou dizer que ele permite que a gente se quebre, mas vamos dizer que é o projeto dele. A Bíblia fala que da mesma maneira que o crisol prova a prata, a fornalha prova o ouro, e assim o Senhor prova os corações. Ou seja, da mesma maneira que um crisol prova uma prata, da mesma maneira que uma fornalha prova um ouro, é a mesma maneira que Deus nos prova. E isso é com fogo. O crisol é alta temperatura, é com fogo, fornalha é com fogo. Então Deus nos forja, Deus nos molda pelo fogo. E depois que o ouro passa pela fornalha, pode pingar até ácido nele, que ele não vai sofrer alteração. Ele vai ficar precioso. Aleluia. Vai ficar Glória a Deus. uma coisa perfeita. Que maravilha. Então, olha só, quando o ouro é provado pelo fogo, a gente está focando mais no ouro, hein? Glória a Deus. Já está dirigindo. Então, quando esse ouro, essa manifestação do que dá a beleza para a fraqueza, a partir do momento que a pessoa, que o ser é restaurado com esse ouro, meu Deus, pá, que coisa maravilhosa. Não é somente um enfeite, uma coisa de aparência. É alguma coisa que vai a mais, é mais fundo. Porque se fosse somente aparência, se fosse algo de aparência, de aparentar ser algo, ele ia esconder as cicatrizes, ele ia esconder as falhas. Se fosse algo de misericórdia, se fosse algo que Deus tem para nós de apenas ficar bonitos, Deus ia fazer com que a gente restaurasse os nossos erros e como se nada tivesse acontecido. Não teríamos, como no Kintsugi, nós não teríamos o ouro. Nós teríamos apenas porcelana. Exatamente. E a porcelana que foi quebrada. E a porcelana é algo... É suscetível a quebrar de novo. Então, olha só. Então, Deus falando para Paulo, olha só, o meu poder vai se aperfeiçoar aí. E o que Paulo falou? Paulo entendeu isso. Ele falou, não, agora, nas minhas fraquezas, me glorio. Não, pera um pouquinho. Nesses momentos que querem me quebrar, que eu vou me quebrar, eu vou dar glória a Deus. Não, isso aí é um momento oportuno. Por quê? Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Quando eu tô quebrado, aí que eu vou ser restaurado. Então, olha só,
A gente nem tinha pensado nisso, mas nós vemos que nós nos quebrarmos é algo que tem que acontecer. É algo que vai acontecer. Não é... Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. É lógico. O nosso vaso vai se quebrar. Nós vamos errar. Claro, o que nós queremos trazer aqui não é dizer que vocês estão liberados para errar. Aqui, ó, o erro agora tá liberado. Não, aqui. Natan, agora tu pode errar. Não é isso. A questão é, quando nós erramos, a gente tem que entender que nós erramos. E se arrependermos, se humilharmos, Aí é que buscando tá. perdão. Eu não lembro onde é que foi falado, se foi na escola bíblica ou no culto ontem à noite. Foi falado que a questão da salvação, a questão de nós sermos salvos, a questão de nós sermos fiéis a Deus, não é de nós não errarmos. Fidelidade com Deus não é uma questão de nunca pecar, de viver uma vida assim de jamais errar. Não, mas a questão de fidelidade a Deus é sempre buscar agradar a Deus. E quando nós errarmos, nós entendemos que errarmos e pedimos a misericórdia, de ser Deus, eu errei. Deus, eu falhei. Aleluias. Só que é fácil fazer isso? Não. Não é fácil, misericórdia. Quantas vezes nós erramos e nós queremos esconder? Quantas vezes nós erramos e escondemos até hoje? Quantas coisas nós temos isso? A humilhação é o segredo da vitória. Mas olha só que coisa terrível. Assim, nós pensamos que quando nós escondemos o nosso erro, nós estamos no lucro. Aqui, ó, eu errei, mas ninguém sabe. Deus. Eu me quebrei, mas ninguém sabe. Aqui, ó, a cerâmica tá como antes. Aqui o copo, a xícara tá como antes. O vaso tá como antes. Ninguém percebeu. Eu vou lá, eu assisto jogo de futebol. Eu vou lá, eu assisto coisas nas internet que eu não posso ver. Mas ninguém tá sabendo. A minha aparência tá de xícara inteira. Eu consegui remendar. Eu tô conseguindo esconder. Eu tô conseguindo esconder pro meu líder que eu tô namorando. Que eu tô fazendo algo que não agrada a Deus. Eu tô conseguindo manter uma vida de aparência. E nós pensamos que estamos fazendo algo que a gente está se dando bem. Só que a gente está perdendo de ter essa glória, essa honra sobre nós, que é o Kintsugi. Que é sermos restaurados por Deus com honra. O que seria melhor, Daniel? Eu errar, eu sei lá, deixa eu ver um erro, eu sair e jogar futebol. E ficar jogando futebol todo dia, toda quarta-feira eu saio pra jogar futebol, em vez de ir pra leitura bíblica na sede. Ninguém suspeita, ninguém vê. Agora, o que é mais proveitoso pra mim? É eu pegar esse meu erro, essa minha falha, esses meus cacos, e esconder embaixo do tapete, e ficar uma vida quebrada, e uma vida ruim, uma vida fadada ao inferno? Ou eu pegar o meu erro e falar, líder, eu joguei futebol. Deus, eu joguei futebol. Aí, quando nós pegamos esses cacos, esses nossos erros, e nós mostramos eles, e nós mostramos que nós estamos errados, quebrados, e somos restaurados pela misericórdia de Deus, e temos esse Kintsugi, o que é mais proveitoso? Mais proveitoso para nós seria nós nos apresentarmos, falarmos que nós fizemos de errado. Até porque se nós tentarmos esconder, tem muitas pessoas que elas tentam esconder, remendar, vamos usar um exemplo, remendar o pote de porcelana e achando, não vou falar, não vou contar, mas eu vou tentar melhorar. Mas aí ele quebra de novo, porque ele continua sujeito a quebrar. E tá cada vez pior, porque agora ele está quebrado, ele vai quebrando mais e mais e mais e Ele mais. fica mais frágil. Mais frágil. Mais sensível. Mais sensível. Mais sensível a tudo aquilo que o mundo oferece. Mais sensível sobre todas essas investidas que nos quebram. Só que voltando pro oleiro, é melhor nós sermos quebrados e irmos até as mãos do oleiro, ou nós ficarmos quebrados no mundo? Quebrados e irmos às mãos do oleiro. E nós temos que ir às mãos do oleiro para sermos restaurados. Por quê?
porque o oleiro sabe mexer com o vaso, né? É o Sim. trabalho dele. Então, olha só, quando nós erramos e queremos esconder e ficar no mundo, nós estamos nos impedindo de sermos restaurados de verdade. Estamos sendo soberbos. Estamos sendo soberbos. Achando que nós mesmos, mesmo sendo um vaso, achando que nós podemos nos... Como é que é? Nos moldar. Nos moldar. Bah. Sendo que o único que molda é o oleiro. Tem uma oração do nosso pastor Humberto no Telegram, que ele faz essas orações, né? Eu lembro até hoje, foi antes da enchente. Ele falou assim, ó, nós só conseguimos destruir a ilusão criada pelo diabo na nossa mente quando nós nos humilhamos. Ou seja, o fato de nós pensarmos que o fato de nós escondermos o nosso erro, de nós pensar, nós entender que a gente consegue esconder o nosso erro, que a gente consegue esconder as nossas falhas, é uma ilusão criada pelo diabo, que a nossa soberba alimenta. A gente só vai entender a realidade quando nós nos humilharmos. A imperfeição é uma característica do homem. E tem exemplos bíblicos, não tem? Tem muitos exemplos bíblicos. Um exemplo bíblico que eu trouxe aqui se encontra em Lucas 18, do 9 ao 14, que é sobre o fariseu e publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalte será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O publicano não disfarça as imperfeições dele, ele deixa claro que ele é imperfeito. Já o fariseu não, ele tenta esconder as imperfeições dele falando das coisas que ele faz, mas ele é imperfeito. E o fariseu, que seria o vaso quebrado, outra característica é que além dele ter o vaso dele já quebrado, ele tentando esconder, ele aponta os erros do outro vaso quebrado, uma consequência da soberba. Exatamente. Mas o outro, o publicano, tava lá com o vaso quebrado dele, passando lá, fazendo o kintsugi, remoldando, moldando. Existem vários exemplos na Bíblia. Davi era o homem segundo o coração de Deus, ele era imperfeito, ele pecou, adulterou. O pai da fé, Abraão, ele era imperfeito. Pedro, o pai da igreja primitiva, ele negou Jesus 3 vezes, ele era imperfeito. Meu Deus. O que sobrou pra nós? Olha, mas isso tem personagens que não tem tanto destaque na Bíblia. Nós conhecemos Pedro, nós sabemos que ele era imperfeito. Nós sabemos que Abraão, o pai da fé, amou tanto o filho dele, que quando Deus viu que ele amava mais o filho dele do que o próprio Deus, e Deus fez uma prova com ele e entrega então o teu filho. Só que olha só, me veio em mente em segundo livro dos Reis, no capítulo 1, fala a história do rei Acasias e o profeta Elias. Aí mostra, o começo dessa história mostra que morreu Acabe, um dos piores reis do povo de Israel. Um exemplo de vaso quebrado. Ai, põe quebrado nisso. E não restaurado. Esse não foi restaurado, nem quis, né? Só que olha só, o que é tremendo? Nessa passagem no segundo livro dos Reis, no capítulo 1, pode ler aí o segundo versículo, Daniel. 2 Reis 1, versículo 2. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria,
e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. O que aconteceu no começo do versículo? Acasias, né? Ele caiu das grades de um quarto alto. Acredito que devia ser em seu palácio, né? Olha, Deve assim, ter caído. vendo essa passagem, eu acredito que o Acasias quebrou todo. Ah, Se ele caiu de uma maneira assim, ele saiu quebrado. No mínimo uma perna ele quebrou. No mínimo. Se quebrou. Porque ele ficou tão quebrado, mas tão quebrado, que nos próximos, na continuação desse versículo, fala o que aconteceu com ele depois de cair. ele adoeceu. Ele ficou doente. Ele ficou tão quebrado, mas tão quebrado, ficou doente. E olha a mente genial, a mente magnífica de Acasias teve a ideia. Acasias foi um cara assim, que misericórdia. Qual que foi a ideia dele? Consultar Baal-Ecrom. O rei de Não. Israel, vou consultar Baal-Ecrom. Baal-zebub. Baal-zebub. Olha só, o rei. Misericórdia. Que até Baal-zebub acaba tendo um pouco de relação com a palavra até Beelzebu, que seria até o próprio diabo. Ou seja, um espírito do mundo das trevas. Um espírito completamente maligno. Ele sendo o rei de Israel, reinando sobre Israel, Tendo os exemplos dos antepassados tendo dele. exemplos dos antepassados, sendo um Deus escolhendo aquele povo, ele vai até Ecrom consultar um ser chamado Baal. Olha que vaso quebrado. Quebrou ainda mais. Se quebrou ainda mais, porque o que aconteceu no versículo 3? Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para ides consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Ou seja, Natan, olha só, o que aconteceu após isso? Ele se quebrou, todo, ficou mal, ficou de cama. Aí ele teve a ideia genial: Vou consultar vou consultar Baal-zebub. Baal-zebub. Ideia genial. Né? Aí Deus levanta Elias. Vai falar com ele. E no versículo 4 o que acontece? O que Elias fala pro rei? E por isso, assim diz o Senhor: Da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ai. Então Ou Elias seja- partiu. Hã? Então Elias partiu. Continuação do versículo. Ah, tá. Amém. Elias partiu, verdade. Ele não ficou ali, ele partiu. Ele partiu. Isso é tremendo, isso foi revelação de Deus para Elias. Isso é só um acréscimo aqui, uma observação. Lembrem dessa parte que Elias saiu, Elias partiu. Elias entregou a mensagem e saiu, partiu. Rei, ó, é isso aí, Deus falou, tá falado, tchau. E foi embora. Amém? Amém. E o que aconteceu no resto da história? Os mensageiros voltaram para o rei e este perguntou: que há por que voltastes? No versículo 6, eles responderam. O que eles responderam, Natan? Versículo 6. E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ou seja, os mensageiros entregaram literalmente a mesma mensagem. A mesma mensagem. Até o assim diz o Senhor. Os mensageiros profetizaram para o rei: Assim diz o Senhor, rei. Essa foi a mensagem que essa pessoa nos deu. Aí, versículo 7. Pode ler aí, Daniel. E ele lhes disse: Qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem vestido de peles e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. Aleluia. Como é que o rei entendeu, conheceu Elias? Só pelo o jeito, as roupas que ele usava, o traje dele. Só pela aparência dele. O Elias não tinha uma aparência comum. Não era uma aparência como um vaso qualquer. Elias foi moldado. Elias foi restaurado. Elias teve a arte do Kintsugi sobre ele. Tanto que as pessoas viram pra ele: aquilo ali é Kintsugi. Aquele ali é restaurado por Deus.
Aquele ali foi restaurado com honra. Aquilo te diferencia do resto. Aquilo tinha diferencial. Exatamente. Ele tinha um diferencial do resto. Então, o rei falou, certamente é o Elias. Não, nem certamente. Ele falou, é Elias, Então, o tisbita. é o Elias. Olha, Não teve não tem sombra de dúvida. dúvida. Só que aí entra um outro personagem. Não, ainda não. Mas a gente tá entrando em outros novos personagens. Porque a partir do versículo 10, a gente vê assim, ó. Melhor, versículo 9. Então lhe enviou o rei um capitão, né? De 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava assentado no cimo do monte, e disse-lhe o capitão, homem de Deus, o rei diz, desce. Imagina, chegou um capitão com 50 homens para prender o Elias. Não, Elias. O rei disse, vem, sai do monte aí e vem. O rei mandou. Acasias mandou, então já era. Aí o que aconteceu? Elias, porém, respondeu ao capitão de 50, se eu sou homem de Deus, olha só, se eu sou homem de Deus como tu falou, ó, tu falou que eu sou homem de Deus. Então, se eu sou homem de Deus como tu falou, desça fogo do céu e te consuma a ti, aos teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Pra ver o quão apegado com Deus ele estava, porque ele não proferiu algo que Deus disse pra ele, assim diz o Senhor, vai cair fogo do céu. Não, ele disse, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. E Deus fez descer fogo do céu. Então, olha o poder, olha a autoridade, olha a unção que tem num vaso restaurado por Deus. Um vaso que errou, que se escondeu na caverna, um vaso que sofreu, um vaso que passou por momentos ruins, um vaso que tinha experiências com Deus, mas sofreu. Nós vemos no reinado de Acabe que Elias sofreu. Elias quis lá se jogar na caverna, Elias quis fugir, ficar no anonimato por causa da angústia dele. Então ele tomou essas decisões. Então foi um vaso que tomou decisões e que foi restaurado por Deus. Só que olha a unção que tem num vaso restaurado por Deus. Olha a unção que existe em alguém que errou e reconheceu o erro e Deus ergueu. Que ao ponto dele falar, se eu sou homem de Deus, que cai fogo do céu. Aí imagina o fogo do céu caindo. Mas a gente pode Se eu sou. Ele não tá afirmando que eu sou. Não, Ele não fez que nem o fariseu, né? Ele estava ali. Se eu sou, que caia fogo do céu. Quem que falou que ele era homem de Deus? Os homens? Os homens foram pegar ele. Isso. E o fariseu? Quem dizia? Ele próprio Ele dizia. próprio dizia. Não. Eu que dou os Graças a Deus eu não sou que nem eles. Era tão soberbo que chegou a um ponto de tanta autossuficiência que ele dizia, eu sou homem de Deus. Não foi Deus que disse pra ele, tu és um homem de Deus. Não, eu sou homem de Deus. E o que Jesus fazia com os fariseus? Raça de víboras. Raça de víboras, convertei-vos. Convertei-vos, raça de víboras. Então olha só que coisa terrível quando a gente erra e não é restaurado por Deus. A gente encobre o nosso erro. Agora a maravilha que é quando a gente erra, reconhece o erro, se humilha, Deus nos restaura e olha o que acontece. Só que não para aqui a história. Olha só o que acontece nos outros versículos. Lê o versículo 11, por favor, Natan. Minha versão é um pouco diferente. Glória a Deus. Versículo 11. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Este lhe falou e disse, homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Ou seja, um capitão com os 50 morreram, né? Sim. E o que o rei fez? Mandou outros. Mandou outros. Vai que na segunda dê certo. Como o rei Acasias era um homem que realmente estava doente. E realmente estava doente. Ao ponto de ver os homens dele morrerem. E mandar mais. E mandar mais. Não, eu acho engraçado que ele mandou a mesma quantidade. Ele mandou... vai que... Imagina, Elias derrotou 50. Vou mandar 100 para derrotar ele. Porque de 50 ele ganha. Então vou mandar 100 para ele não ganhar de 50. Só que o que o rei faz? Manda mais 50. Manda mais 50. 51, né? Porque o capitão é 50. Mas igual é 51.
O que aconteceu depois, versículo 12? E respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Segunda vez, mesma coisa aconteceu. Ou seja, não foi uma coincidência. Era Era realmente um homem de Deus. Realmente um homem restaurado por Deus, que tinha a unção de Deus, que Deus confirmava a palavra dele. Eu fico pensando que se o rei Acasias estava lá ainda com um pouco de dúvida, quando ele enviou os outros e desceu o fogo do céu e matou os outros 50, ele disse, não, é Elias, confirmado. Só que, por mais que o rei tinha confirmado que era Elias, o que aconteceu no versículo 13? E no versículo 13, e tornou o rei a enviar-lhe outro capitão dos terceiros 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe, homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Aleluia. Agora, 2 pontos que a gente tem que entender. O Acasias era um vaso quebrado, que não quis ser restaurado, e continuou quebrado. E está condenado à morte. Só que pelo fato de ele estar quebrado, dele errar e não entender o erro dele, ele continuava no mesmo erro. Ele continuava mandando um capitão com 50 homens. Quando a gente pratica o erro e não aceita que a gente está errado, a gente fica no mesmo erro e errando de novo, errando de novo, errando de novo, e acontecendo morte, morte, morte. Só que o que acontece depois com o terceiro capitão? Ele se jogou aos pés. Ele se humilhou. Aleluia. Ele se humilhou. Aqui nessa passagem tem 3 tipos de vasos. O que foi quebrado e não quis ser restaurado, que ficou na aparência. O vaso restaurado. O vaso restaurado. E um que estava no processo de restauração. Ele começou a se humilhar e disse assim, ó, eu entendi que tu é homem de Deus. Eu entendi. Eu entendi, por favor, misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia da minha vida e dos meus homens. Eu não quero ser consumido por fogo. Eu sei. Então o que aconteceu? Quando esse capitão se humilhou, ele entendeu a realidade dos fatos. A realidade é que Elias era um homem de Deus. Que Elias era um vaso restaurado por Deus. Era um vaso que passou pelo processo do Kintsugi. Então, por ele ter passado por este vaso, ele tinha autoridade sobre ele. Só que os outros capitães e o Acasias, eles estavam tão errados e tão na soberba deles que eles não entendiam a realidade, o que era real. Estavam cegos pela soberba. Estavam cegos pela soberba. Filipenses 1,16 diz que aquele que em nós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia do Senhor. Aleluia. O aperfeiçoamento é um processo dia a dia. Aleluia. Nós temos que nos aperfeiçoar dia a dia. Cada dia preencher aquelas brechas em nós. Aleluia. Tanto que ele estava tão cego pela soberba que o segundo capitão não chegou. Ele chegou a adicionar uma palavra, desce depressa. Ele estava tão cego, ele não viu. É o homem de Deus. Morreu 51. Morreu 51 ali. E não, ele foi lá mesmo assim e acabou morrendo. Agora o terceiro que veio se humilhou. E Deus começou a aperfeiçoar aquele vaso. Ele começou a se humilhar. Aleluia. Ele não trouxe morte para ele. Ele não trouxe morte para os homens que estavam na volta dele. Quando nós nos humilhamos, nós não trazemos morte para nós. Nós não trazemos mortes para a nossa família, para os nossos amigos, para quem está na nossa volta, para quem é os nossos liderados. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós começamos a entender a realidade. Ou seja, nós erramos. Agora nós temos 2 caminhos, a soberba ou a humilhação. Quando nós erramos e dizemos na nossa soberba, eu não estou errado, eu trago morte para mim. Eu trago morte para quem está na minha volta. Eu trago morte porque eu estou vivendo no erro e estou vivendo no erro e errando.
que estão trazendo destruição para mim. Eu sou um vaso que estou quebrado, eu me ponho os trapos ali, fico sensível, me quebro de novo, fico frágil, me quebro de novo, até ficar em caquinhos que não tem como ser restaurado. Agora, o que Deus faz nos aperfeiçoa? Cada dia. Tanto que para ver, como o senhor falou, que quando quebra ele pode acabar quebrando o outro. No caso aqui eram 50. 50. Imagina, tu está ali e por tua causa tu matar a ti mesmo e mais 50 pessoas que, sei lá, podiam até não querer aquela decisão. E o Acasias que matou 102 pessoas. Só que por Acasias não buscar ser restaurado por Deus, a gente vê o final do Acasias. Porque a partir do momento que aquele soldado se humilha, o anjo do Senhor, a Bíblia fala, vai ter com Elias. Quem que é o anjo do Senhor? Jesus Cristo. Jesus. Olha, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Jesus. Imagina, a gente é restaurado por Deus, a gente tem intimidade com Deus, que Jesus vem falar com a gente. E o que Jesus vem falar com a gente? Olha o que Jesus falou para Elias. Deste com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. Ou seja, Elias, ele estava com medo. Elias, por mais que era um vaso restaurado por Deus, ele estava com medo. Ele não queria morrer. Ou seja, ele não falou aquilo lá. Se eu sou homem de Deus, que vocês morram. Não é por vaidade dele. Olha como eu sou homem de Deus. Vocês morreram. Não, é porque ele estava com medo de morrer. É porque Elias estava com medo. Então, quando a gente é um vaso restaurado por Deus, a gente começa a viver na dependência de Deus. A gente começa a dizer, Deus, se eu sou teu, faça alguma coisa para me livrar dessa situação ruim. Se eu sou teu, meu Deus, me ajuda nessa questão. Me ajuda na perseguição. Me ajuda na minha fraqueza. Me ajuda porque eu não posso cair de novo. Eu não quero cair de novo. O que Deus faz? Deus manda a providência e ainda fala com a gente. Não, agora tu vai com ele. Não precisa mais ter medo, agora eu já agi. Agora tu vai com ele. Ele foi com ele. E o que aconteceu no versículo 17, Natan? Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara, e Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Acasias morreu. Acasias morreu. Se quebrou. Se esmigalhou. Se esmigalhou. Nos dois sentidos. Tanto de cair... Quem pode abrir em Provérbios capítulo 29, versículo 1? Ou seja, Acasias, ele se esmigalhou tanto que não... ele morreu. Só que a partir do... Provérbios 29, versículo 1. Ou seja, Acasias, ele acabou morrendo, mas acabou morrendo sem ter uma descendência. Que isso era uma questão de não ter filho. O homem não ter filho naquela época. É uma questão de honra, né? Questão de honra. Acasias morreu sem honra, sem descendência, sem nada. E tudo quebrado. E quebrado. Por quê? Porque viveu no mesmo erro. No mesmo erro. 29, não quis se humilhar. 29, versículo 1. Versículo 1. Isso. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Olha só. Glória a Deus. Olha isso. Que coisa terrível. Misericórdia. Nós erramos. Só que pelo fato de nós errarmos, o que acontece? Deus nos repreende. O que aconteceu com Acasias? O rei mandou Elias. Ô Acasias, por acaso não tem Deus em Israel? O que Acasias faz? Vou matar o Elias. Assim, ó. Super natural. Super normal. Pra ver o tanto que tava quebrado o vaso dele. O quanto ele tava com a cerviz endurecida. O quanto ele tava com a mente dele cauterizada por causa da arrogância dele. Da soberba dele. Da aparência dele. Porque a aparência dele era um rei. Ele tinha status de rei. Só que morto, quebrado. Então, para nós sermos restaurados por Deus, nós vamos ser repreendidos por Ele. Aí é que dói a soberba. Aí que é um cutuco na nossa ferida. Aí é quando Deus pega aquele vaso quebrado e começa a juntar. E começa a tocar nas nossas feridas. O ouro na fornalha. É como o ouro na fornalha. Começa a esquentar, começa
as impurezas começam a sair, aquelas pedrinhas do meio começam a sair. Aí que o filho chora e a mãe não vê. É ou não é? É. É exatamente esse momento. Ou seja, é o momento que Deus nos pega para nos restaurar, mas nós temos a opção de fugirmos das mãos de Deus. Porque por mais que Deus seja um Deus soberano, poderoso, Ele é um Deus justo. Ele é a justiça, a Bíblia fala. Se nós não queremos essa restauração, se nós não queremos o Ele nos dá kintsugi, escolha. Ele nos dá escolha. Se nós queremos ser que nem Acasias ou que nem Elias. Se nós queremos nos restaurar ou Glória a se nós Deus. queremos Misericórdia. continuar. Tem também o exemplo de Manassés. Manassés, O exemplo de Manassés. vai ter exemplo. O exemplo de Manassés já é um pouco diferente. Nós tivemos o fariseu como um homem soberbo, orgulhoso, que não reconhecia o seu erro, logo não passou pelo kintsugi. Nós tivemos Elias como um bom, ele passou pelo kintsugi. E nós temos o exemplo do rei Manassés, em 2 Crônicas, no capítulo 33, a partir do versículo 1. Que um pouco diferente dos outros exemplos. Ele passou pelos dois. É. Glória a Deus. 2 Crônicas 33, 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares a Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar a seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações, e de agouros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Essa é a primeira fase, no qual ele estava completamente perdido. Mesmo tendo o exemplo de Ezequias, que foi um grande exemplo, passou pela quase uma conquista que os assírios tiveram, os assírios quase conquistaram Jerusalém naquela época, e mesmo assim ele foi no erro. Ele tinha todos os exemplos e ele foi no erro. E para mostrar o quão errado ele estava, chega a falar no versículo 6 que ele fazia para provocar a ira. Não era algo que ele parecia que fazia de propósito. Era algo que Deus chegava... misericórdia. Misericórdia. Ele também fez passar os filhos aos fogo. É algo terrível. Quem que atualmente, vamos utilizar a sociedade hoje, que botaria o próprio filho, mataria o próprio filho por causa de, digamos, adivinhações. E como ele matou, né? Ele matou queimado. Queimado. Sim. Que horror. Misericórdia. Algo, Misericórdia. algo horroroso. Isso aí... misericórdia. Mas o vaso dele quebrou, mas ele não Misericórdia. ficou impune. Deus, como é justo, como o Senhor falou, Deus é justiça. Deus é De justiça, Deus não se zomba. de Deus não se zomba. E como falou ali, ele estava meio que fazendo de propósito, ele estava... Meio? meio não, né? Completamente. Completamente. E... me perdi aqui. Nós vemos que aconteceu, né? O que nós já pensávamos que ia acontecer. Deus repreendeu ele, e de uma maneira à altura. Aí no versículo... a partir do versículo 12. E ele... não, vamos a partir do versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele angustiado orou deveras ao Senhor Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino,
Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. E depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade, e reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Aí aqui nós temos, né, a transformação. O vaso dele quebrou. E ele, como ali está escrito, ele se humilhou. Ele muito se humilhou. Muito se humilhou. Ele muito se humilhou. E até, né, o Ezequias, ele foi salvo dos assírios. Quem que voltou? Quem que voltou? Os assírios. Os assírios. Mostrando que talvez na mente dele, os assírios já foram derrotados, eles voltaram. É pra quebrar o... É pra quebrar o vaso. É pra quebrar o vaso. Pra quebrar a soberba. E ali ele preso em meio aos espinhais e levado à Babilônia, a cidade do pecado, a cidade da luxúria. A representação do mundo, como o senhor acabou de falar. Ele se humilhou. Aleluia. E lá, quando ele se humilhou, ele voltou atrás, fez tudo certo. Voltou pra ver ali, parecia que ele nem edificava mais os muros, ele estava dando mais, importância aos sacrifícios dele, agouros, feitiçaria, que ele não reparava mais nas outras coisas. Isso dava uma cegueira que ele queria apenas a coisa para si, não para o reino, o bem para o reino. E o reino seguia o exemplo, né? Porque o rei é um exemplo. Sim, versículo 10 fala que... Não, versículo 9 fala: Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. O negócio ficou Foi horrível. Imagina, as nações que Deus destruiu. E Deus teve piedade. Deus teve piedade. Imagina, misericórdia. Deus destruiu Nínive. Não. Deus não destruiu Nínive. Destruiu? Ah, sim. É que ali em Jonas não, mas depois Nínive voltou aos velhos erros e Deus mandou uma água e deixou embaixo da Aí em água. Naum, Lá em Naum. Não, sim. Então imagina, Nínive era terrível. E eles foram pior. E eles foram mil. E isso que eles tinham todos os exemplos de reis, eles tinham o templo do Senhor, o templo no meio deles. Eles tinham, sei lá, devia ter profetas, né? Tanto que se fala que Isaías foi morto nessa época. Que Isaías foi morto cerrado ao meio nessa época. Um dos profetas, assim, o profeta messiânico, que fez, assim... Só o Isaías, né? Não, tinha só o Isaías ali no meio dele. Não, só o Isaías, né? Sem falar os que não aparecem. Né? Misericórdia. 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 Como John Wesley falou, né? Aquele que governa desde antes de eu nascer, governará até depois que eu morrer. A minha parte é melhorar, aperfeiçoar, né? No momento presente. Glória a Jesus. É melhorar. Glória a Deus. Só quem vai nos melhorar? Vai ser nós mesmos? O oleiro. O oleiro. O fogo do oleiro. E como que o oleiro melhora? O fogo do oleiro, o martelo do oleiro. Esse dói, mas é pro nosso bem. Mas uma coisa que é incrível é essa questão da humilhação. Nós vemos que a partir do momento que o Manassés se humilhou, o que aconteceu? Qual foi o efeito que teve? A partir do momento que ele se humilhou, é como se tivesse mudado a vida dele. Porque o que aconteceu? A Bíblia fala no versículo, depois que ele muito se humilhou, no versículo 12, depois no 13 fala: fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. E eu acredito que até o semblante dele deve ter mudado, porque em Isaías dava para reconhecer que ele era um vaso de Deus, um homem de Deus. Antigamente, como que viam ele? Como um assassino, um homem louco, matou os próprios filhos. Aí depois, como que viam agora o rei de Judá, um exemplo, sim, de... Passou pela restauração. Sim. Passou pelo Kintsugi. Passou. Glória a Deus. Que coisa linda. Só que a gente tá tanto falando em humilhação, em Kintsugi. Tem que se humilhar. Tem que fazer isso. Mas como na prática
a gente pode fazer isso. Na prática? Antes de entrar na prática, eu quero participar também com o chat. Ô, glória. Glória a Deus. Eu vi que tem bastante irmãos participando já com a gente. E é uma alegria. É uma alegria muito grande, porque nós vemos que a Duda Rodrigues também está com a gente. A Duda Rodrigues participa direto. Deus abençoe a irmã. Nosso diácono Ezequiel Pinheiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso secretário do administrativo da Igreja da Juventude. A nossa irmã Laura Massoco também está com a gente. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã. Um tal de Ronaldo Restelli. Conhece, Daniel? Imagina. O pai do irmão Daniel está conosco também. E logo em seguida um tal de Marcelo Guedes. Conhece? Conheço. O pai do nosso irmão Natan. Está lá nessa, ó. E ó, quem diria, ele viu vocês crescerem. O Marcelo viu o Natan crescer. Que maravilha, que coisa tremenda. Se aperfeiçoando, crescendo e se aperfeiçoando. Que maravilha. E logo em seguida a irmã Janaína Guedes. Glória a Jesus. Conheço A também. mãe do nosso jovem Natan. A irmã Clênio Buges, dando paz da união na frente, desde lá de Barra do Ribeiro. Deus abençoe, Clênio. O Lucas está assistindo. Deus abençoe, irmão Lucas. Que Deus venha abençoar muito. A irmã Esther, lá de Santiago. Deus abençoe, irmã. A irmã Érica Mello, daqui da sede. Trabalha ali na Ramo. Deus abençoe, irmã. A irmã Leiliane Cardoso, dando paz, Senhor, desde Jaguaré, Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Deus Espírito Aleluia. Santo. Glória a Jesus a todos os irmãos de Jaguaré, de Alvarães. Deus abençoe. Todos os irmãos Deus do Espírito abençoe. Santo, Deus abençoe. A irmã Samara ou Samara, Graciele, glórias a Deus. A nossa irmã Isabel Schmidt. Desde Glória a Palhoça. Jesus, desde Palhoça. A juventude está crescendo, né? Estamos aí. Glórias a Jesus. Irmã Marcela Guedes também, não sei se o irmão Natan conhece. Conheço a também. família do Natan tá em peso hoje. Glórias a Deus. É a irmã mais velha do Natan. Mateus Monteiro, glórias a Jesus. Esse é o nosso índio, abençoado por Deus, casado com um filho já. Que é uma coisa que eu acho linda. É quando eu chego aqui na igreja, os irmãos que vieram do Amazonas pra cá eram tudo solteiro. O Christian Crisóstomo, que está aqui operando no som, o Mateus, a irmã também, Maiara também, tudo solteiro. E hoje em dia, tudo construindo família. O Mateus já é pai, a Maiara já é mãe. O Christian e a Cadeira estão lutando, estão resistindo, mas Deus vai mandar. Deus vai prover o filho. O Christian deu um glória a Deus aqui. Aleluia. Irmão Jorge Wolf também está conosco. Glória Deus a Deus. abençoe o irmão Jorge. Falando no Christian, olha aqui quem está aqui com a gente. Christian Crisóstomo, dando paz, oração e união. E amém, divulguem. Também a irmã Grace Benacu também está com a gente. Deus abençoe a irmã Grace, daqui da sede. Irmã Cristiane Rosa, paz do Senhor, irmã. Irmão Oséias Pinheiro, paz do Senhor. Irmã Jéssica Moraes, lá de Itaqui, glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Deus abençoe. Toda a família da fé lá de Itaqui, Deus abençoe. O Géser Nicolas, nosso irmão, daqui da sede. A Franciele Bittencourt, também aqui da sede, paz do Senhor. Irmã Raquel Ferreira, paz do Senhor. Glórias, o Joel Machado também está com a gente. Glórias a Deus, Deus abençoe, Joel. A Silvana Valdez. Amém, irmã. Que o Senhor nos conserve. Amém. Glória a Deus. É uma coisa que eu vou falar um pouco dos bastidores. Nós antes estávamos com temor e tremor. Muito tremor. Então, nós realmente precisamos das orações. E é uma alegria estar servindo junto com o Natan, com o Daniel nessa noite. E com o Guilherme. E com o Guilherme. Amém. Estou feliz, amém. Glória a Deus. Amém. Irmã Samara dizendo, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Brilhando. O Brilhando. vaso rachado brilhando. Aleluia. Aleluias. Do vaso rachado que antes de ser rachado não Não brilhava. brilhava. Agora Do brilha. vaso rachado restaurado faz brilhar.
Ou seja, Glória a Deus. por isso que viram que Elias era diferente. Por isso que viram que depois que Manassés se converteu era diferente. É a luz da aurora. Que nós venhamos a ser assim. Vamos ler em Miqueias rapidinho. Eu vou dar uma pausa aqui no chat. Vamos continuar Glória lendo a Deus. depois, mas lá em Miqueias, no capítulo... Eu até esqueci o capítulo. Acho que é o 7. Ou é o 8. Miqueias. Eu acho que é Miqueias também. Mas é Miqueias, sim. É Miqueias, né? Eu havia comentado esse versículo com vocês. Não. Não? Misericórdia. Mas lá em Miqueias, no capítulo... Ou não é Miqueias? Não é Miqueias. É Miqueias, sim. É Miqueias, sim. Miqueias... O capítulo... Eu acho que é o 7, versículo 8. 7 e 8. 7 e 8. Olha o que a Bíblia fala em Miqueias 7 e 8. Isso em cima do que a irmã Samara falou. Que a vida do justo é como a luz da aurora. Olha o que aconteceu aqui aqui nesse livro de Miqueias. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, Levantar-me-ei. levantar-me-ei. Se morar onde? Nas trevas, Nas trevas. o Senhor será minha luz. Se o Senhor será minha luz, a vereda do justo é como a luz da aurora. O justo começa a brilhar? Não, não é o justo que brilha. É o Espírito. É, O aqui, Espírito de ó, Deus na vida dele. quem que é a luz? O Senhor. O Senhor. O Senhor é a luz. Porque ele vai se tornando, a cada dia vai se tornando perfeito. A cada dia tendo mais comunhão com Deus. A cada vez sendo mais aperfeiçoado por Deus. A cada vez mais sendo restaurado por Deus. O kintsugi acontecendo na vida dele. Ao ponto da luz da aurora. A luz onde havia trevas agora vai brilhando cada vez mais. Aleluia. Até esse dia perfeito. Nós somos imperfeitos, mas nós vamos ser perfeitos. Esse corpo aqui, que é com a lei do pecado, ele vai ser perfeito. Ele vai ser transformado. Ele vai sofrer o kintsugi perfeito. De passar desse quadro de vaso natural para um vaso transformado na eternidade. E na eternidade eu acredito que não vai ser mais nem de porcelana, vai ser completamente Vai de ouro. ser... Vai ser como... Eu penso que vai ser um material além do ouro. Além do ouro. Além do ouro, que a gente não Além do conhece. Que é tão mais brilhante, tão mais bonito. E que lá o não vai ouro. rachar. E lá não vai rachar. Lá a gente não vai cair, não vai ter essa lei do Glória a pecado. Deus. Como nós vimos no retiro de jovem geral, não vai ter essa lei do pecado, que é como uma carreta pesada que a gente freia com a mente sofram, mas mesmo assim o peso nos leva. Não vai ter isso. Ah, que alegria, a gente vai ser vaso perfeito. Transformado no kintsugi de uma maneira maravilhosa. Oh, glória. Aleluia, que alegria ser crente. Porque por mais que nós estivemos em trevas, por mais que a gente tenha errado, Deus vai ser a nossa luz. Então, ó inimiga minha, ó que tu quer me derrubar, quer que fique no chão, nem te alegra. Nem te alegra. Porque o Deus é minha luz. Eu sou uma luz da aurora que vou brilhando cada vez mais. Deus vai brilhando em mim cada vez mais. O ouro do kintsugi vai aparecendo cada vez mais. Amém? Glória a Deus. Bom, temos tempo. Aleluia. 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 Rodrigo também, Inderson. Rodrigo Hendrickson. Conhece? Conheço. Oh, glória a Deus. Tá com, Amado irmão. tá com a gente também. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Jezer, Deus também te abençoe, Jezer, com a gente. O nosso irmão Cauã Oliveira, nosso secretário Glória a Deus. de evangelismo e missão. Deus abençoe, irmão Cauã. O José Dani também está na escuta com a gente. Deus abençoe, José Dani. Glória a Deus. É uma alegria ó, ter o Senhor com a gente. Deus abençoe o Senhor. Nossa irmã Fernanda Clavijo. Glória a Jesus, uma jovem aqui da sede. Inclusive tem um filho que tem um nome muito bonito. Guilherme. Guilherme. Ah, Eu acho lindo o nome do filho dela. A irmã Roberta Belos também está conosco. Deus abençoe, irmã Roberta. Ela comenta Romanos 9. Quem pode abrir Romanos 9? Em versículo Romanos 19. Irmã Carline Amaro, Deus abençoe a irmã. Ana Júlia Severo, Deus abençoe. Deus abençoe seu marido, irmão Norton. Glórias a Jesus pela vida de vocês. Irmã Sônia Klein, glórias a Jesus, irmã. O Leandro de Almeida Chagas, dando glórias a Deus. Irmã Priscila Rosa, paz do Senhor, irmã Priscila.
E Romanos glórias 9. 9 e o versículo 19 ao 23. 9, 19 ao 23. Isso, glórias a Deus. Ora, Santo Ângelo também está com a gente na escuta. Santo Ângelo. Deus abençoe. Lá perto de Tenente Portela. É. Teve bastante lá em Santo Ângelo? Eu não cheguei aí. misericórdia. Infelizmente. Um dia o senhor vai pregar lá. Ai, Receba. Amém, eu creio. Irmão Michel também dando glórias a Deus. Mas é verdade. Michel Silva Lopes? É. Acredito que eu conheço. Ô, Danielzinho. É, um irmão lá de Tenente. Um irmão que congregava em Tenente Portela. Glórias a Jesus. Tá com a gente. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida. Glórias a Deus. O que diz em Romanos, capítulo 9, versículo 19 a 23? 19 ao 23. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda, porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura coisa formada dirá o que se formou? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, Meu Deus. para da mesma massa Aleluia. fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, Que coisa para linda. que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Que coisa tremenda. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra. E desonra. Olha só, o outro para a desonra. Ou seja, meu Deus. Olha vamos dizer assim, os caminhos que a gente tem. E nós, simples cacos de vaso, às vezes ainda queremos Nos falar dar alguma desonra. coisa. Não, a gente quer dar desonra. Misericórdia. A gente quer o caminho da desonra ainda. Coisa tremenda isso. Que diremos, pois, se Deus, Glória querendo a mostrar Deus. a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Esse tema aqui é maravilhoso. Saber que nós somos vasos na mão do oleiro, que temos erros e imperfeições, mas as nossas imperfeições nas mãos do oleiro são para a honra e para a glória dele. Glória a Deus. Que fazem nós sermos, vamos que nem usar o hino brasileiro, como raios fúlgidos, brilhantes, fortes, que são como a luz da aurora, que vão brilhando ao ponto das pessoas olhar e dizer: o Elias, só pode ser o Elias, só pode ser um homem de Deus. Olha só que coisa maravilhosa esse Kintsugi. Que nós venhamos a ser assim, né? Que nós vamos ser assim. Andar na rua, que a pessoa venha ver Ele é vaso de honra. aquele é cristão, Aquele é cristão. aquele é de Deus, aquele é um homem de Deus. Mas como fazer isso na prática? Como que eu posso errar e desse meu erro ter alguma honra nele? Acredito que aprendendo com nossos erros, porque um erro, quando nós Aprender cometemos, e reconhecer. aprender e reconhecer, muito bem pontuado. O que é aprender? O que é reconhecer? Quando nós aprendemos com o nosso erro, vamos dizer, vou usar o mesmo exemplo que o senhor fez. O senhor jogou futebol e o senhor escondeu. Mas um dia o senhor revelou porque o senhor sentiu de Deus. O senhor viu que aquilo era algo errado. O senhor aprendeu com aquilo. O senhor viu que a partir de agora o senhor não vai querer mais cometer aquele erro. Claro, o senhor precisa passar pelo Kintsugi para não cometer mais. Às vezes vai dar aquela pequena recaída porque o Kintsugi ainda pode quebrar. Ele não é perfeito. Mas aí ele vai ter mais ouro. Mas é como a luz da aurora, E como a luz da aurora. que vai sendo aperfeiçoado Vai sendo aperfeiçoado. Aleluia. A cada dia. a cada dia, até ser o dia perfeito. Só que a gente vem falar que tem que se humilhar, que a gente tem que buscar essa humilhação. Mas como é que eu consigo me humilhar para o meu erro ser alguma coisa que vai me trazer honra? O que é na prática me humilhar? Que eu vou ter? Qual é a ação que eu vou ter que fazer para isso acontecer? Porque uma coisa que é tremenda, que a gente tem que entender, que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Amém? Amém. Somos um ser tripartite, temos 3 partes.
Corpo, alma e espírito. Só que quando nós pecamos, quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? A nossa natureza foi corrompida. Nós éramos perfeitos e deixamos de ser perfeitos. Antes o nosso espírito era como se fosse um... Vou usar um exemplo sim do trabalho, né? O espírito seria o patrão, a alma seria um trabalhador comum e o nosso corpo o escravo, aquele que estaria sujeito ao espírito, porque o espírito está sempre em contato com o Senhor. Aí inverteu. Aí o nosso corpo começou a ser o patrão, o nosso espírito escravo e a alma continua sendo o mesmo. Só que eu vou falar que para o nosso corpo físico agir, ele precisa da alma. O centro, a nossa coluna dorsal, a nossa fonte, o nosso eu, a nossa mente é a alma. Então, a alma, a manifestação dela é através do corpo. Só que existe um espírito ali. E para haver uma manifestação, tem que ter essa comunicação do espírito sobre o corpo. Mas como nós fomos instituídos, como nós erramos, como nós falhamos, o espírito não tem domínio sobre a carne. O nosso espírito não manda diretamente no nosso corpo físico. O que acontece é o nosso corpo espiritual, o nosso espírito fala com a nossa alma, e a nossa alma se comunica com o nosso corpo. Então precisa ter esse processo. Tanto que isso está em Lucas, quem pode, só para mostrar que não estou falando nada da minha mente, Lucas capítulo 1, versículo 47, uma passagem sobre Maria. Lucas capítulo 1, versículo 47. Lucas 1:47. Isso. Eu acho que a versão atualizada vai estar melhor, mas leia aí também. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E depois? Porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Como é que tá na atualizada? Olha, tá praticamente a mesma coisa. Como é que tá? Tá. Disse então, Maria, a minha alma... Não, como é que é? 47, né? Isso. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Qual que leu antes? A minha alma? Qual que é o versículo? Foi igual praticamente. Não, é a minha alma engrandece. A minha alma engrandece ao Senhor. Qual que versículo é esse? 46. É o 46. Então é a partir do 46. Vamos até o 46 aí. Do 46 ao 47. Tá. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Atualizada? 46, 47. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Glória a Jesus. Pegando essas duas passagens, nós vemos o seguinte. Se a gente for ver a conjugação desses verbos que aconteceram aí, a Bíblia diz que o espírito dela se alegrou. Amém? No passado. E isso fez com um resultado, com que a alma dela engrandecesse a Deus. Engrandecesse não está no passado. Não está no passado. Tá, acho que no pretérito imperfeito, porque é uma ação que começou no passado e continua no presente, porque ela engrandece, uma ação contínua. Então veja só. Que coisa incrível isso, porque antes dela ter um sentimento na alma dela, antes o espírito dela se alegrou. O espírito dela se alegrou e se comunicou com a alma, e a alma dela engrandeceu a Deus. Porque Deus viu depois que ela se humilhou. Aleluia. Então olha que coisa tremenda. Houve uma comunicação aí. O espírito falou com a alma. Não foi o espírito falando com a carne. Então a comunicação que existe não é entre o espírito e a natureza humana. É entre o espírito e a alma. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? O espírito vai falar com a gente, que vai falar com a nossa alma. Nós temos, não vou dizer instintos, mas intuitos, percepções espirituais. Seja a paz, o árbitro de vosso coração, porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos com paideia, com sentimentos mais, como uma educação mais militar, mais rigorosa, mais violenta, digamos assim. Então nós vemos que nós temos uns instintos naturais, instintos espirituais, uns sentidos naturais, não, uns sentidos espirituais, melhor dizendo.
Nós temos os sentidos naturais, que é a minha visão, olfato, paladar, etc. Nós também temos esses sentidos espirituais. Nós sentimos a ação de Deus. Nós sentimos a graça de Deus. Nós sentimos a paz de Deus. Ou seja, olha que coisa tremenda. O que o Espírito de Maria sentiu? Foi alegria. Foi uma emoção, um sentimento. Então, muitas vezes, nós vamos ter esse choque dentro de nós. De nós sentirmos emoções naturais, vinda da nossa dopamina, ocitocina, da nossa endorfina e por aí vai. Dos nossos sentidos. Eu ver e sentir um desejo. Só que também vai vir a questão do Espírito se comunicando com a nossa alma. Aí a nossa alma vai tomar a decisão de sentir de seguir o sentido espiritual ou o sentido natural. Então, como nós lemos aqui, como a irmã Roberta comentou no capítulo 9 de Romanos, nós temos dois caminhos. Ou nós somos vaso de honra ou vaso de desonra. Ou nós somos um vaso restaurado por Deus, ou um vaso que só quer viver de aparência. Mas em Isaías, no capítulo 1, versículo 19, quem pode ler? A gente nem chegou na prática ainda. Né? Mas a gente está chegando lá. Isaías... Capítulo 1, versículo 19. Isaías, capítulo 1, verso 19. Glória Isaías a Deus. 1, 19. Isso. Se quiserdes e ouvirdes, comerei o bem desta terra. Continua? Sim. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Porque a boca do Senhor o disse. Ou seja, o que Deus está falando aqui? Se quiserdes. Deus está falando assim, ó, se tu quiser, é só querer. Então, a gente escolhe aquilo que a gente quer. Nós escolhemos ser um vaso de desonra porque a gente quer ser um vaso de desonra. Eu quero ser um vaso de honra porque eu quero isso. Eu escolhi porque eu quero. É uma questão de querer. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se tu não quiser, e se for rebelde, Será devorado a espada. porque é cinza a boca do Senhor. Ou seja, a primeira coisa pra gente entender na prática, que a gente tem que fazer para sermos restaurados por Deus e ter esse kintsugi, e sermos vasos de honra, sermos restaurados por Deus, é que a gente tem que querer isso. Olha só que coisa simples, mas tão difícil, porque a gente não quer. Porque a gente não quer isso. Então a gente tem que entender que o ponto inicial é que nós não queremos ser restaurados assim. Nós não queremos, nós queremos a aparência. Por que nós queremos a aparência? Eu errei, eu pequei contra Deus. Eu fui lá e assisti pornografia. Eu sei que aquilo é errado. Eu sei que isso não agrada a Deus, mas eu fiz. Agora vai da minha decisão eu falar pro meu líder ou não. Eu falar, líder, eu errei, eu pequei, eu assisti aquilo que eu não queria assistir. Nós queremos comentar pro nosso líder o nosso erro? Não. Não queremos. Mas, como nós vemos falando, é a humilhação. Quando eu erro, e eu vou falar com o meu líder, com o meu pastor, eu me sinto humilhado. Eu me sinto humilhado por falar dos meus erros para minha liderança. E pior, tem vezes que eu não vou falar para a liderança, porque fica na minha soberba, naquela luta interna. E aí vai piorando. E vai piorando. E o vaso, o que visivelmente está bem vestido, está usando o uniforme da juventude no sábado, está cantando no coral, está pregando, está tendo oportunidade. O vaso está ali. Só de aparência. Só de aparência. Agora a prática dele é não querer ser um vaso de honra, mas querer ser um vaso de desonra. Querer ser um vaso de aparência. Querer viver apenas de aparência. Só que qual que é o resultado de viver por aparência? Como Isaías falou? Versículo 20. No versículo 20. Mas se recusardes e Será devorado fores a espada. rebeldes, sereis devorados à espada.
A morte. diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E não adianta. Se não tem nós como começar, esconder. se nós errarmos, escondermos e não falarmos, não confessarmos os nossos erros, não deixar eles, nós vamos morrer. Eu não tô falando morrer com esse corpo físico, uma morte espiritual. A gente vai pro inferno. Nós vamos pro inferno se nós não deixarmos os nossos pecados. Se nós não confessarmos, chegar para assim, líder, eu pequei. Líder, eu tô fazendo isso. Líder, eu tô vendo filme e eu não consigo parar. Me ajuda, líder. Líder, eu tô vendo vídeo no YouTube que não tá me edificando. Eu tô morrendo. Eu tô sendo devorado pela espada. Isso, quando a gente faz, isso é humilhação. É reconhecer o erro e falar, eu errei. Eu errei. Quando nós reconhecemos nosso erro e dizemos, eu errei, nós estamos sendo humilhados e dizendo, Deus, eu quero Kintsugi. Eu quero ser restaurado por ti. Eu quero ser restaurado pro teu poder se aperfeiçoar na minha fraqueza. Eu quero que as pessoas vejam em mim que eu sou um homem de Deus. Mas eu errei. Para acontecer esse Kintsugi, essa restauração, nós temos que pegar a nossa imperfeição e mostrar assim, ó, eu errei. Eu sou falho. E Deus vai nos restaurar e nos dá honra por isso. Porque Deus faz isso. Ele é assim. Ele usa os fracos para envergonhar os fortes. Os loucos para confundir os sábios. Deus vai nos aperfeiçoando, vai nos transformando, nos capacitando, pegando nós que somos pecadores e dando graça. Imagina Pedro, ele errou, ele negou a Jesus. Mas olha o que aconteceu depois. Olha que coisa tremenda, ele numa pregação ganhou quase 3.000 almas, numa primeira pregação dele. Depois de ter esse Kintsugi na vida dele. Depois de ser restaurado com honra, com glória. Que coisa maravilhosa. E muda muito também a personalidade da pessoa. Como, por exemplo, Pedro e Moisés antes eram conhecidos por serem homens brutos, né? Homens bravos. Uhum. Depois, Moisés, o mais manso dos homens. E Pedro, né? Um grande exemplo. Mesmo sendo antes um bruto, né? Aquele que dizia, se Jesus morreu, eu vou junto também. Depois de passar por isso, Aparência. ele mudou. Mudou. E por quê? Jesus fala, tu não é convertido ainda. Então te santifica, te edifica, te converte, para te edificar a fé dos teus irmãos. Olha só que tremendo. Da mesma maneira que um vaso que ficou quebrado, assim como Acasias destruiu outros vasos, trouxe morte para quem estava na volta dele, assim Pedro, quando foi restaurado por Deus, trouxe restauração para quem estava na volta dele. Que coisa maravilhosa isso. O João, apóstolo do amor, antes era conhecido como filho do trovão. Jesus chamou ele de filho do trovão. Depois que foi restaurado, chamou apóstolo do amor. Então, olha que coisa tremenda a importância de nós passarmos por esse Kintsugi. Porque nós somos quebrados, mas nós somos restaurados de maneira diferente do que antes. Nós voltamos diferentes. Quando nós erramos e pecamos e confessamos o pecado e deixamos ele, nós voltamos diferente. A gente tem que dizer assim, Deus, eu preciso mudar, mas não é só dizer, a gente tem que jejuar, orar para conseguir fazer isso. Não é na nossa força natural que a gente vai conseguir. E nós usamos apenas exemplos de pessoas que erraram, cometeram falhas, como Moisés. Moisés matou um homem. Mas homens até que não se nota muito, como por exemplo Isaías. Isaías, antes, nos primeiros capítulos, ele diz, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Até que quando ele tem o verdadeiro encontro com Deus, o que ele fala? Ai de mim. Ai de mim. Ai de mim que sou um pecador de lábios impuros. Ele de falava, coração impuro. Ai, ai, ai. Aí depois ele falou ai. Até aqui no alto e grande subtorno eu vi o Senhor. Ele viu Deus. Ai de mim. Que coisa tremenda. Por isso, meu Deus do céu, por isso que a gente tem que olhar para Jesus. Olhando sempre firmemente o autor e consumador da nossa fé. Uma coisa que eu gosto de ouvir do Gidielson, que ele fala sobre o examine-se. Ele vive falando sobre o examine-se. Ele gosta de falar do examine-se. Não é?
Só que o examine-se é a melhor ferramenta que a gente tem para nos examinar. Porque o que é o examine-se que ele fala? É a oração. Quando nós vamos para a oração, a gente começa a olhar para Deus, olhar para Jesus e dizer: Tu és o autor e consumador da minha fé. Começa a olhar para Ele, automaticamente começa a olhar para nós. E para mostrar que nós temos que termos apenas olhando para Cristo. Quando nós olhamos, às vezes, sei lá, vamos dizer, um pastor que cometeu um erro. Às vezes nós olhamos e julgamos, né, com a nossa soberba que nós temos, julgamos e vemos. Mas quando a gente olha para Deus, a gente vê, A gente começa a ver a que gente tá vendo que a gente tá pior ainda. Porque o examine-se é isso. A Bíblia fala em Apocalipse, eu vivo falando isso, porque é uma coisa que me marcou muito. Quando João vê Jesus em Apocalipse, ele começa a descrever Jesus. Ele fala que os pés dele são como bronze polido, como latão polido, recém-saído do forno. E isso é o espelho daquela época. Então Jesus está falando que quando nós olhamos para Jesus, nos humilhamos aos pés de Jesus, nós olhamos para nós mesmos. Nós vemos a nossa realidade, que nós somos vasos quebrados, que nós precisamos disso. Ou seja, para nós conseguirmos confessar o nosso pecado e dizer para o nosso líder, dizer para o nosso pastor, dizer para alguém o nosso erro, a gente tem que orar. Porque se a gente não orar, a gente não vai entender que a gente está errado. Tanto que aconteceu com Acasias. Acasias, em vez de orar, buscou solução no mundo. Um espírito maligno, né? Sim, imagina, Baal, o que representa Baal? Baal, o próprio. As coisas que o mundo tem, o príncipe do mundo. Baal-zebub também significa, acho que é, não sei em que língua, mas é alguma língua antiga. Significa, acredito que é senhor das moscas. Olha isso. Senhor, tipo, da podridão. Olha isso. Me diz, ao invés de consultar o Senhor glorioso, o único Deus que existe, ele vai consultar onde? O Senhor das moscas. No podre. No podre. Então, olha como a gente precisa dessa vida de oração, de jejum também para esvaziar de nós mesmos e da leitura da palavra. Porque a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então nós temos essa convicção do nosso erro, nós temos que ter essa vida de comunhão com Deus. E praticar o que a gente lê na Bíblia. A gente vai conhecer Jesus, olhar para Jesus. E assim conseguir deixar os nossos erros. Confessar com a boca. As nossas imperfeições são para a glória de Deus. Aleluia. Deus. Essa foi a cereja do bolo. Resumindo, as nossas imperfeições são para a glória de Deus. Por isso é tão importante. Amém? As horas se vão, já é 11h41. Passou, hein? Passou rápido. Passou rápido. Amém. Eu vou dizer que tinha até mais coisa pra falar, né? A gente nem chegou... A gente fez uma estrutura de 6 tópicos, 6 pontos. A gente parou no 5º, a gente não falou o último. Confesso que eu estava bem assustado, porque quando eu vi que era um tempo bastante longo, eu acreditei que... acredito que não vai, que nós iríamos falar tudo isso e não iria, e ainda iria sobrar tempo. Como nós vemos agora, faltou tempo. Faltou tempo, verdade. Amém. Que glória a Jesus. Então, as nossas falhas valem um ouro, tem um preço tão grande porque são para a glória de Deus. Para fechar todo... A gente falou 2 horas para terminar isso. Por isso que o Kintsugi, as imperfeições que valem ouro. Porque são tudo para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bom, também está com a gente, apareceu o irmão Antônio, também de Santo Ângelo, dando glórias a Deus. Lucas Santos, dando glória a Deus. O irmão Jonathan Soares, Deus abençoe. Uma Cristina Miller, pedindo oração, vamos estar orando. É verdade. Jó só conhecia Deus de ouvir, agora ele conhece. Por quê? Foi transformado. Deus trabalhou nele com vontade. E ele achava que era justo, né? Ele até era justo, né? É verdade. Mas quando ele viu o que eu sou. É verdade. E o irmão Jaciara também está comentando aqui no nosso chat. Glórias a Deus. Bom, temos 2 minutos. Fazer uma oração breve. Vamos despedir. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, ó Pai, obrigado por este momento, essa palavra que o Senhor nos deu. Senhor, obrigado pela Tua graça que nos sustentou. O Senhor também toma, Pai, os filhos, Senhor meu Deus, os jovens que estão desviados, ó Pai, que foi pedido oração, Senhor.
Abençoa, Senhor meu Deus, cada um desses jovens, Pai. Abençoa os filhos, liberta os filhos da irmã Cristina, Senhor Miller. E Deus, e obrigado por essa programação, Senhor. Abençoa cada um que nos assistiram, tudo para o teu nome ser glorificado, exaltado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Jesus, por essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Glória a Jesus. Encerramos dentro do tempo. Isso é uma maravilha de Deus. Glória a Deus. Isso é perfeito. Temos 1 minuto para falar ainda. E obrigado, Natan, Daniel, vocês que nos assistiram, por estar conosco. Obrigado pelo nosso auxiliar Cristian Crisóstomo, sua esposa irmã Camila, por nos dar essa assistência na parte mais do som, os bastidores, atrás das câmeras. Deus abençoe os irmãos. E então vamos nos despedir com a paz, oração e união. Deus abençoe a todos. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. 23h45. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceito.